precisa para ser patrono da educação brasileira? Será que precisa ser pedagogo? Cara, precisa ter uma obra densa? Não, acho que já para ser ministro não precisa, acho que para ser patrono também Pode não. ser astrólogo, será? Pode ser astrólogo. Não precisa, acho que nem morar no Brasil, quem sabe. Quem sabe. Mas a gente não está anunciando aqui quem é, até porque a gente quer se surpreender com esse governo, uma surpresa atrás da outra, né? A gente aguarda ansiosamente pela derrubada do Paulo Freire, porque é um processo inicial, né? A Câmara tem que aprovar, foi uma lei, inclusive. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso já, porque a gente tem... Esse podcast não é um podcast sobre educação, ele é sobre temas variados, mas a gente vai falar um pouco sobre educação, porque o Abraão também deu show essa semana. Esse cara tá se mostrando uma estrela, né? Cara, vamos falar sobre ele quase agora? A gente só precisa dar uma alfinetada aqui antes, que é a história da OCDE, que foi maravilhoso, a bola nas costas que o Donald Trump deu no Jair Bolsonaro, que entregou o Brasil, que falou, não, agora somos amigos dos americanos pela primeira vez e tudo mais. OMC, não preciso mais de privilégios como país em desenvolvimento, agora eu sou rico. Eu sou rico, não preciso mais de vocês, OMC. Abro mão de todos os privilégios de país em desenvolvimento. Aí chegou lá na primeira reunião da OCDE, esperando que os americanos iam falar, olha, não, nós queremos aqui os nossos amigos brasileiros na OCDE. A comissão americana disse o quê? Não, a gente não está sabendo de nada, nós não fomos comunicados de nada. O único país que a gente quer que seja incluído na OCDE é a Argentina, que já é um processo mais antigo, já de alguns anos atrás. O Brasil não está nessa lista, não. A gente não se opõe, mas também não vai fazer campanha para colocar o Brasil, não. Ou seja, o Brasil agora não é mais país em desenvolvimento, não tem mais os privilégios como país em desenvolvimento pela OMC, mas também não é da OCDE. Isso que é amizade, hein? Isso pode mudar? Pode. Donald Trump também é um maluco que daqui a pouco... Esqueceu de avisar, né? Pode ter... sei lá, o cara tava lá arrumando o cabelo e esqueceu de avisar. Mas o fato é que essa reunião, essa reunião do Conselho, ela era a última que acontecia antes da conferência ministerial que vai acontecer agora em Paris. Então existia uma expectativa para o Brasil já poder integrar. Sim, tinha porque os preparativos, Bolsonaro né? acreditava que ia sair de lá com a chave do mundo na mão, né? Só que aí tomou essa bola nas costas e viu que o Donald Trump é o America First, não é América, né? Acho que ele entende agora que o cara é um picareta que vai fazer de tudo para os americanos, norte-americanos ali, né? Agora, o Jair Bolsonaro, depois dessa negativa, depois dessa não inclusão do Brasil ali, ele foi para as redes sociais dizendo que entenderam errado, que o Brasil vai ser colocado lá pelos Estados Unidos, que é uma questão de tempo, o apoio dos Estados Unidos ao Brasil está mantido e tudo mais. Ou seja, ele tomou a bola nas costas e continua acreditando ainda. Só faltou usar um slogan famoso de um outro governo, né? Sou brasileiro, não desisto nunca. Não desisto nunca. Maravilhoso. Só faltou. Sensacional. Agora... Vamos falar de educação. A gente tinha que fazer esse adendo aqui, porque isso aqui era sensacional. É a incompetência desse... A gente tá fazendo piada, mas é uma questão muito séria, né? A incompetência das nossas relações exteriores. Exatamente. Pô, o Ernestinho... Será que o Ernestinho ficou chateado? Sei lá, o Ernestinho deu uma sumida, né? Deu uma sumida mesmo, né? Ou então o Weintraub tomou o lugar dele no besterol. No besterol, é verdade. No FEBEAPA. Porque, cara, ele já tá ultrapassando... A Damares damarizou essa semana, a gente vai falar dela, mas o Weintraub tá maravilhoso, cara. O ranking FEBEAPA tá equilibrado ali. Cara, a gente já falou aqui num podcast passado sobre o Saeb, né? Que ele afirmou categoricamente, reafirmou mais uma vez. A coletiva. E mais uma, chamou a coletiva para falar que o Saeb ia custar R$500 mil, quando na verdade custava 500 milhões de reais. Cara, isso a gente já falou aqui que era uma questão para derrubar o ministro da Educação, incompetente, incapaz de analisar os dados e de
Ainda mais ele sendo um gestor, cara do mercado financeiro. Ele deve ser gestor com J, né? Deve ser. E aí depois ele veio e falou, escreveu em rede social, incitaria com S, mostrando todo o seu conhecimento com tem coisa que a gente nem tá falando, né, coisa cara? Que a gente deixa passar. A história dele mostrar a cicatriz lá, minhas notas na USP não foram boas porque eu sofri um acidente, nem tá aqui a cicatriz pra mostrar. Esse tipo de coisa a gente nem considera, né, cara? Errou a data do plano Collor, enfim. Então esse tipo de coisa a gente não... tá tudo bem, isso aí a gente deixa passar. Mas a gente não pode perder a oportunidade também de dar uma zoada no cara quando ele confunde Franz Kafka, com Kafta. Cara, ele é ministro da educação. Cara, Kafta é um dos maiores nomes da história. E Kafta é um dos maiores nomes da gastronomia libanesa, né, cara? Mas, cara, é aquela velha pergunta que esses caras devem fazer o tempo inteiro, né? Pra que você precisa conhecer, né? Pra que você precisa conhecer o Kafka, né? Pra que você precisa ler o processo? Mas só que se você vai citar a porra do livro, você tem que conhecer, você tem obrigação. Pô, pelo você menos não precisa citar, fala o nome mas certo. Desde que você cite, né? Agora, não sei se ele tava com fome na hora da... Mas eu ouvi uma muito boa, assim, perguntando se alguém sabia quem era o Kafta. Aí respondeu... O Kafta? O Kafta. Falaram, o Kafta é fácil, o Kafta é o conge da esfirra. Sensacional. Cara, o Ricardo Alexandre deve estar se contorcendo com a gente agora. Cara, a gente tá virando programa de humor, essa porra. É isso, é o conge da esfirra, cara. Agora, eu não sei se ele tava com fome. E a gente só faz piada usando palavras criadas pelos ministros. Isso é que é o mais interessante. É isso. A gente não cria nada. É uma fábrica de memes prontos e, enfim, a gente vai chegar no melhor deles, que eu quase me mijei de rir. Eu nem sei se eu posso falar isso aqui, mas foi quase. Eu não sei se o ministro estava com fome quando ele falou da Kafta, mas teve um outro episódio de dar uma comidinha ali, dar uma roubadinha, que foi sensacional. Foi simbólico. E, cara, o ministro da Educação, quando foi falar em coletiva oficial... foi na live do Bolsonaro. Né? Foi na live? Foi live do Facebook. Então, com Jair Bolsonaro do seu lado ali e tal... Com Libras, tradutora de Libras. Ele aparece com um monte... 4 caixas de 25 bombons. Um amontoado de bombons. Não era propaganda, não mostraram. A Lacta não ganhou nada com isso. Agora, ele aparece com um amontoado de bombons e vem e fala... Cara, é um absurdo aquilo, é ridículo, é de dar vergonha de um ministro da educação precisar usar aquele tipo de artifício para tentar explicar... Analogia imbecil. Fazer uma analogia para tentar explicar o que ele tá tomando da educação. Esse governo, ele tem... palavras-chave, né? Que é a flexibilização. Enfim, tem várias outras palavras aí que esse... Como é que ele falou nessa live? Contingenciamento. Contingenciamento, exatamente. É a palavra da moda. Tem várias palavras bonitas que esse governo usa para não falar em corte, para não falar em desmando, enfim, interferência, nada disso. Mas aí ele usa esse tipo de analogia e comete mais um absurdo, que ele simboliza 100 chocolates, ou seja, 100% do todo, e fala que vai tirar 3 bombons e meio que representam o corte do investimento na educação das universidades. E isso sem levar em consideração que o país inteiro tem na cabeça o número de 30% de corte. Esse era o número que todo mundo sabia, que foi divulgado, o governo divulgou, os filhos do presidente ficavam falando disso no Twitter. As próprias universidades vieram ao público falar quanto foi cortado. O único número que existia era de 30%. Até uma universidade falou, não, na verdade a gente teve um corte de 42% e tal. Exato. Mas o número oficial era 30%. Ninguém conhecia outro número. Aí ele pega 3 chocolatinhos e fala pega que 4. Ele pega 4 chocolatinhos, porque ele separa 3 e pega um, fica tentando abrir ali, o presidente meio esfomeado tira o chocolate da mão dele, tenta abrir também, não sei o quê. Na hora que ele consegue rachar o chocolate no meio, Bolsonaro come 0,5% ali da verba da educação, ele come mesmo o chocolatinho. Levando em consideração que ele falou que aquilo equivaleria a 3,5% de 100 e tal. E o Abraham Weintraub fala que aqueles 3 chocolates e meio representavam o contingente da verba, ou seja, vamos colocar de lado, deixar de investir agora para consumir depois. Ele fala, não come agora, e o Bolsonaro comendo chocolate.
Não come agora. Esse daqui deixa guardado pra comer depois. Depois. Como se fosse... E agora a parte séria aqui, né? Já foram as piadas. E o país inteiro com o número de 30% na cabeça. O país inteiro tá com o número nada. de 30%. O ministro da Educação vem falar esses absurdos, vem falar pra deixar de comer depois esses chocolates. Desculpa, as universidades, quantas matérias de entrevistas de doutorandos, de mestrandos, de recém-aprovados com as suas bolsas para incentivar o ensino, quantos foram pro ar agora em qualquer jornal dizendo que estavam interrompendo pesquisa, estavam voltando para suas cidades, que estavam impossibilitados de continuar os seus estudos por conta dessa ação do governo. E aí o cara vem fazer analogiazinha barata com chocolate. Toma vergonha na cara e vai ser sério. Isso aqui é para ser um país sério. E aí a imprensa caiu matando, né? Porque a história de, o cara errou de novo, né? E como que é 30%? Você tá falando que é 3 chocolates? Você não sabe contar? Ao invés de ser 30 chocolates, ele só pegou 3,5, né? E aí, mais uma vez, lembrando que no caso dos 500 milhões, o MEC teve que soltar uma nota e esse ministério tá virando o Ministério da Nota, né? Eles soltam notas o tempo inteiro. O governo do voltar atrás e o Ministério da Nota. Aí o MEC soltou uma nota dizendo que não, na verdade, o contingenciamento é de 3,5% sobre o total de verbas ligadas à educação, porque aí surgiu uma outra palavra que ninguém nunca tinha ouvido, que era discricionárias, né, de verbas discricionárias, que são verbas que não podem ser mexidas, que são salários, gastos com pessoal e tal. Então, na verdade, eles não iam cortar 30%, era só 3,5% sobre a verba toda do Ministério da Educação. Aí, cara, pareceu um remendo de novo, desculpa. De novo, né? Vamos criar um novo fato para explicar o absurdo que ele fez. Pode até ser que seja verdade e tal, mas ninguém nunca soube esse número de 3,4%. Nunca foi divulgado. Lá na primeira vez, quando falou-se em 30%, o Ministério nunca falou, não, vocês estão esse número, o número não é real, o número é 3,4%, por isso. Nunca foi divulgado esse número. No G1, que é um portal de notícia da TV Globo, inclusive, tem um resuminho da nota aqui. Segundo a nota do Ministério da Educação, abre aspas, o bloqueio atingiu 3,4% do orçamento total das universidades federais. O orçamento para 2019 dessas instituições totaliza 49,6 bilhões, dos quais 85,34% são despesas de pessoal, 13,83% são despesas discricionárias, como o Marcelo falou, e 0,83% são despesas para cumprimento de emendas parlamentares impositivas. Ou seja, deste total, da soma de tudo, se tirou 3,4%. Quando se falou isso? Na nota. Só depois desse absurdo. Depois que todo mundo meteu o pau dele ter usado os 3 chocolates e meio. Mas outra questão. O ministro da Educação é tão burro, mas ele é tão burro, que em nenhum momento se falou, antes dele fazer esse absurdo dos chocolatinhos, que ia deixar de pagar profissional. Em nenhum momento se falou que estava cortando a verba inteira das universidades, que ia deixar de pagar profissional, que ia deixar de pagar a estrutura física, que ia deixar das questões discricionárias aqui. Em nenhum momento se falou isso. Se falava do investimento da verba de pesquisa. 30% do investimento da verba de pesquisa. Falava que era 30% na verba total, né? Mas agora, uma outra notícia na Globo, no site do Globo, do jornal O Globo, fala que inclusive foi bloqueado 30% de verbas discricionárias. Então o próprio governo não sabe aonde está mexendo. O que vai. Mas isso é uma prática comum nesse governo, né? Agora, o que me parece, Marcelo e meu caro e minha cara Opposicaster, muito sério e de muita consciência é dos motivos do desmonte da educação pública no Brasil. Eu não quero fazer aqui uma acusação formal ao senhor Paulo Guedes, mas eu quero simplesmente fazer uma análise de algo que vem chamando muito a atenção. É no mínimo uma estranha coincidência. Uma estranha coincidência, né? Que é o seguinte, você consegue achar essa matéria, inclusive, no Infomoney, que é um canal online. Não é uma matéria nova, mas ela tem ganho, a matéria, a discussão e a revolta com isso tem ganho adeptos nos últimos dias por conta desses escândalos na educação, que é a questão do senhor Paulo Guedes, o único
único superministro que resta no Ainda? governo Bolsonaro, é querer levantar 500 milhões de dólares, ou seja, mais de 2 bilhões de reais, em private equity. Para que ele quer fazer isso? Porque ele tem algumas empresas no setor de consumo, no setor de saúde e, olha só, de educação, que seriam beneficiadas por ser entidades privadas. Ou seja, você destrói o público para construir o privado? Será que é isso?